Boa noite, Dr. Medina Carreira. Vamos dar continuidade ao tema que foi desenvolvido a semana passada, endividamento e soberania. Em que ponto é que ficamos? Nós viemos a explicar, melhor, o professor Ferreira do Amaral, é melhor não roubar a sabedoria a ninguém. As consequências do ponto de vista político interno dos vários tratados que foram celebrados entre a União Europeia e Portugal, começando pelo de Maastricht, passando pelo de Lisboa e passando pelo Tratado Orçamental. A subscrição desses tratados provocou limitações de poder ou mesmo desaparecimento de poderes dos Estados, poderes internos dos Estados, e isso naturalmente que tem consequências pesadas, já explicadas pelo professor Ferreira do Amaral do ponto de vista económico, noutros trabalhos anteriores, e agora do ponto de vista da soberania política. O que é que isto se traduz em limitações ou eliminação da nossa própria soberania, quer dizer, na capacidade de definir e aplicar políticas que estão delimitadas exatamente por esses acordos com a União Europeia. Professor Ferreira do Amaral, gostava que respondesse a esta questão do Dr. Medina Carreira e que, de certa forma, incorporasse na sua resposta, porque não podemos estar fora da realidade, não é verdade? E ontem tivemos eleições europeias e, portanto, que incorporasse na sua resposta o resultado das eleições europeias nos Estados-membros, porque a Europa ainda ficou mais confusa do que estava e, de certa forma, isso permitirá, enfim, dar uma resposta com contornos novos, digamos assim. Pois, até porque, do meu ponto de vista, não é muito difícil enquadrar, porque, de facto, penso que as mudanças que houve naquilo que é chamado ou eurocéticos, ou extrema-direita, ou eurocríticos, etc., chama-se muita coisa, com melhor ou pior adequação, mas a verdade é que penso que está na base desse aumento é a percepção das pessoas, em grande parte, que os respectivos Estados deixaram de ter instrumentos. Aumento da abstenção, é isso? Não, e mesmo a votação, eu estou a falar em geral nas eleições a votação nos extremos. Tem muito a ver com a sensação. Penso eu que as pessoas têm, em muitos países, que o Estado respectivo deixou de ter instrumentos suficientes para cumprir o que se exige de um Estado. E a preocupação é muito grande em vários domínios. Alguns dos países têm problemas sérios com a imigração, não é o caso português, e imigração com ICO. E depois isso leva muitas vezes a atitudes xenófobas, etc., que decorrem, infelizmente, desse tipo de situação. Há um problema real na Europa, é que a Europa rompeu o equilíbrio que havia e que tinha entre aquilo que deve ser feito a nível da gestão dos interesses comuns do Estado, com as instituições comunitárias, e aquilo que deve ser próprio da gestão individual de cada Estado. E rompeu esse equilíbrio centralizando demasiado nas instituições europeias. E isso na Europa não funciona, já se sabe. São países muito antigos, com uma história muito antiga e sedimentada, e, portanto, os respectivos povos acabam por não aceitar ver que a grande parte dos poderes respectivos de Estados foram transferidos para instituições comunitárias que eles não controlam. O que é que mais o surpreendeu no resultado de ontem? Estou a pensar, por exemplo, na França, em que a extrema-direita e o Partido Socialista ficou em terceiro. Só não surpreendeu porque as sondagens já davam, mas é surpreendente em relação ao que foram as últimas eleições, não é? Quer em França, quer na Grécia, quer na Dinamarca, que também foi, e aí não há aparentemente uma razão muito especial de ser um mau governo ou de ser mal governada, e na Inglaterra, que teve de facto, foi histórico, no certo sentido, a primeira vez em muitos anos, muitas décadas, que não ganha nem o Partido Conservador nem o Partido Trabalhista. Não é? Em Portugal, penso que a situação é um bocadinho diferente, apesar de tudo, naqueles resultados. Penso que há mais um desencanto em relação ao sistema político do que propriamente esta sensação que eu tenho, não é? De que os nossos poderes estão muito diminuídos. Mas em relação ao resultado em Portugal, em concreto? Mesmo. Penso que quer o fenómeno de Marinho Pinto, quer o aumento dos votos brancos e nulos, são, a meu ver, um sintoma de alguma desconfiança no sistema político. E a distância entre a coligação e o PS? Que é resultado um pouco disso. Penso que a distância não é maior justamente porque houve esse desvio de votos para uma atitude, de certa forma, de protesto no que respeita aos votos brancos e nulos, e uma atitude de... Mas esperava que o PS tivesse uma distância mais larga?
penso que era o natural que devia ser. Agora, percebo perfeitamente a preocupação das pessoas, de facto. Talvez elas não tenham a mesma opinião que eu penso que uma grande parte, não é a única parte, mas uma grande parte das nossas dificuldades do sistema político resultam justamente de termos perdido muitos poderes e muita responsabilização, porque esta perda de poderes é também uma desresponsabilização depois das autoridades nacionais. Claro, dos nossos governantes. Claro. Doutor Medina, qual é a sua leitura? Uma primeira surpresa que, de alguma maneira, pode pôr em xeque estas nossas reflexões é o que se passou na Itália. O governo, o partido do governo, teve 40%. Há 50 anos que não tinham um resultado com esta dimensão. De modo que, por mim, eu gostaria de refletir neste sentido. Será que nós temos gente capaz de governar? Porque aqui em Itália aparece um homem que era presidente da Câmara de Florença. Era Florença, não é? Bolonha, parece-me, não é? Era Bolonha, penso eu. Não, lá de cima era de Florença, creio. Florença. Que desce a Roma, enfim, substitui o chefe anterior do partido, salta para o governo, toma uma série de medidas, algumas daquelas que nos parecem óbvias, mas que nunca se consegue levar por diante, e vai digamos, vai aos 40%. Ao metro da eleição e, ao contrário de toda a gente, consegue 40%. Bem, ele também ainda está em funções há muito pouco tempo, ainda não se desgastou. E é um personagem muito carismático. Exatamente. De modo que eu, com o caso italiano, fico um bocadinho, passa a expressão, engasgado. E com o caso francês? Não, com o caso francês, não. O caso francês, o que estava em causa era o resultado. Foram 25,4, podiam ser 20. Mas a França é o caso mais preocupante de tudo isto para mim. Sim. Porque aquilo que se passa em França no plano político não tem tendência a ficar nas fronteiras da França. E acho que é um assunto que tem que ser levado muito, muito, muito a sério. Aliás, a fase final deste programa é também um elemento sobre o qual vale a pena refletir na história portuguesa. Sim, já lá vamos daqui por alguns minutos. Mas de facto, a Itália é que me... Sim, mas o caso francês, porque a Europa, de certa forma, o projeto europeu nasce, desenvolve-se e consolida-se muito com base num consenso que sempre existiu entre as duas grandes potências, sim, a França e a Alemanha, duas grandes potências continentais. Rivalidade, não é? Sim, mas com equilíbrios, claro, entre os dois países. E hoje chegamos a uma Europa em que realmente temos a Alemanha a esmagar e uma França muito debilitada politicamente, não é verdade? E isso faz surgir o problema da rivalidade. Que se fosse eventualmente outro par de países não seria tão grave, mas ainda por cima perder poderes para um país cuja rivalidade no século XIX, século XX foi muito grande, para os franceses é um tremendo golpe. Mas eu penso que também o êxito que a Frente Nacional teve está muito também decorrente do problema dos imigrantes e da imigração em França. É um problema que faz, como disse há pouco, dá vantagem aos partidos que que são xenófobos, embora a Frente Nacional tenha mudado, claro, um pouco o discurso. Doutor Medina, voltando a Portugal... Deixe-me só introduzir aqui um pormenor. Isto tem um pano de fundo sobre o que se passam todas estas desgraças atuais. E esse pano de fundo é uma economia profundamente decadente. E o que acontecia, enquanto as economias tinham dinamismo, tinham vigor e os países tinham finanças relativamente controláveis, o que aconteceu foi que a Europa levou um tombo, em todos os países da Europa e os Estados Unidos também, nos primeiros 10 anos do século XXI. E isso é algo que eu suponho que vale a pena não desprezar. Porque se não for possível vencer os problemas decorrentes de uma economia débil, não é o problema do partido A, do partido B, ou dos extremos, ou de não extremos. Com esta economia, ninguém resolve os problemas que nós temos. Esta é a minha posição. Porque isto tudo nasce... Porque é que a social-democracia, a democracia cristã, durante 30, 40 anos, tiveram larguíssimos apoios, que só ultimamente têm vindo a diminuir? Porque eles governavam países com economias extremamente fortes. E, portanto, foi possível redistribuir. A brincar, a Missão Sorriso ajuda a dobrar. Por cada brinquedo doado, o Continente oferece mais um.
Estes brinquedos serão distribuídos pelo Banco de Bens Doados por instituições perto de si. Até 31 de maio, entregue os seus brinquedos usados nas lojas Continente, Continente Modelo e Zippy, ou ao receber as suas compras pela loja online do Continente. Junte-se a nós. Vamos espalhar sorrisos. Distribuir abundantemente, com grande satisfação para as populações. E hoje os países não o têm. Tem a Alemanha, não sei se é a Finlândia. E eu pergunto, é porque é este governo? É porque é o próximo governo? É se vier a extrema-direita será melhor? Se vier a extrema-esquerda será pior? Isto é que a mim me perturba muito. Mas o que é que as pessoas veem nos extremos? Nos extremos. No caso, por exemplo, da França, é a questão da imigração, com certeza. Sim. No caso, por exemplo, da Grécia... No caso da Grécia... Em que o Syriza venceu as eleições, mas os neonazis ficaram em quarto lugar. Eu creio, não conheço o caso grego, você esteve lá, mas a mim parece-me é que eles entendem que devem ter uma atitude de rebeldia face à hegemonia da Alemanha. E se for esse o objetivo do Syriza, penso que não irão longe. Porque a Alemanha não vai poder mudar. A Alemanha não tem condições hoje, a economia alemã, para rebocar meia Europa. A Alemanha não vai poder rebocar meia Europa. Esta ideia de que nós podemos ter uma vida melhor à custa do dinheiro alemão, acho que é uma grande ilusão, seja com o Syriza, seja com quem for. E se de facto aqui na base tiver uma economia, dificilmente, não sei qual é o professor Ferreira Manuel, qual é a sua explicação para a decadência rápida da economia europeia nos últimos, e americana também nos últimos 10, 15 anos, para mim, em grande parte, é a globalização. Sim, já falamos disso. E é a desindustrialização. Se isto não se reindustrializar, isto não tem solução. E, portanto, tanto faz da extrema-esquerda como da extrema-direita. É uma questão de mudar. Eu penso que houve um grande erro de avaliação pela parte da Europa, talvez também dos Estados Unidos, mas fundamentalmente da Europa, em relação à globalização. A Europa pensou que podia cavalgar a globalização. Isto é que, através de um certo domínio do sistema financeiro, de serviços, etc., conseguiria pôr o resto do mundo a produzir. A senhora Thatcher. Claro que não pôde. E portanto, não se tentou controlar a globalização de uma forma razoável, quer em termos comerciais, quer em termos financeiros. A Europa foi apanhada de repente, pode-se dizer quase de repente, com uma concorrência brutal em todo o mundo emergente, como se costuma dizer, e principalmente da China, que no fundo a China pode produzir tudo, não é só produzir t-shirts nem sapatos. Eu estive lá e bem vi. Eles produzem, pode ser concorrente em tudo. Eles produzem não só tudo, como também já produzem algumas coisas muito melhor do que os ocidentais. Sim. E principalmente consomem muito. Claro. E consomem muito produtos ocidentais. Também. Portanto, há aqui uma lógica. Ou seja, a globalização não pode ser, do meu ponto de vista, por aquilo que observei, não pode ser vista apenas como algo estritamente negativo para o Ocidente. Não. Porque os carros que eu vi em Pequim eram quase todos alemães e franceses. Sim, mas em termos de situação da Europa no seu conjunto, de facto é verdade. A Europa no seu conjunto não tem, por exemplo, um déficit da balança de pagamentos. Mas depois vamos olhar para as diversas economias, a situação é muito diferente. Enquanto que a Alemanha tem um saldo positivo muito grande, portanto, de certa forma, inseriu-se bem na globalização e continua a ser a maior economia exportadora. Claro. A verdade é que o sul da Europa não. Pois. E começa a atribuir, com justiça ou sem ela, atribuir as culpas à Alemanha, que é um problema grave. E não só o sul da Europa. A balança de transações correntes da França, que foi... Eu estava a incluir a França... No sul da Europa, está bem. Para esse efeito. Até 2001 foi positiva, 10 mil, 2 mil, 15 mil milhões. Começou a ser negativa em 2001 e já vai a 60 ou 70 mil milhões negativos a França. Portanto, não somos só nós. Mas mesmo a Alemanha tendo-se inserido e mantido a sua competitividade, ter-se inserido muito bem na globalização, a verdade é que não cresce muito. Não cresce o suficiente para aguentar, a meu ver, a longo prazo o Estado Social. E, portanto, mesmo os países que estão melhores na Europa não têm a capacidade suficiente para se aguentar. E em termos de soluções, isso significa que iremos ter, por muitos e bons anos, o prolongamento da austeridade na Europa? Não, eu penso que isso é impossível para a Europa, porque ninguém aguenta 20 anos de austeridade, é impossível. Isso então teríamos o problema da extrema-direita duplicado ou triplicado rapidamente.